Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente sempre traz alguém aqui do mundo da cultura, do esporte, da política, do entretenimento, pessoas que estão passando, irão passar pelas páginas da revista A Raça Impressa, também agora tem esse espaço na TV. Pessoas que estão fazendo a diferença na nossa sociedade, nas áreas respectivas de trabalho. E hoje a gente tem aqui a Roberta Gomes, que é uma cantora aí de muito tempo, né? Eu perguntei aqui desde quando, ela disse assim, olha, um pouquinho mais de 20 anos. Eu falei que eu acho que ela deve ter nascido já cantando. É isso, Roberta. Praticamente. Muito legal. Eu também me lembrei que vi a Roberta num show do Clube do Balanço, né? Ela que acompanha de vez em quando o clube. E vai estar agora cantando com a Tereza Gama, que é uma grande amiga nossa. Mas, Roberta, é um prazer recebê-la aqui. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua carreira que vem aí de muito tempo, né? Sim, sim. Prazer meu, inclusive. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui para falar sobre música, para falar sobre as nossas questões, enfim. Mas mais de 20 anos de carreira, nasci praticamente cantando, como você disse, porque sempre gostei muito de música. Meu irmão tinha grupo de samba e sempre acompanhei o grupo dele e resolvi que gostaria de cantar e comecei a estudar música. Fui para a ULM, já com 16, 17 anos estava fazendo os meus primeiros testes na ULM, passei para fazer técnica vocal e depois comecei a fazer outros cursos na ULM também e não parei mais. Antes até de começar a cantar profissionalmente. Ah, que legal. E assim, estilo que, enfim, você parece que tem uma trajetória que transita em vários ritmos. O que mais identifica a Roberta? Eu me identifico total e exclusivamente com o samba, principalmente, exclusivamente agora, né? Que eu voltei o meu caminho todo para o samba. Tanto que o meu segundo disco se chama No Caminho do Samba. Eu tenho um primeiro disco gravado com sambas meus, né? Com músicas autorais, mas tem algumas outras vertentes de estilos que eu já cantei na vida, porque eu já cantei vários estilos, já fiz muito baile, cantei com bandas de outros estilos também. E agora, esse segundo disco é exclusivamente de samba, que é onde eu volto para as minhas raízes e é o que eu mais componho também, né? Eu componho muito samba, tanto que eu componho samba, samba rock, e alguns já foram gravados por parceiros meus, por amigos meus. O Matoli é um dos meus parceiros, o Marco Matoli Grande do Clube do Matoli, Marco Balanço. Matoli que esteve aqui no programa Exato. recentemente para falar do tombamento do samba rock, né? Samba rock que hoje é patrimônio da cidade de São Paulo e que a gente constituiu essa lei quando eu era secretário lá da Igualdade Racial. Então foi um trabalho que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito do pessoal do clube, né? Agora, o seu estilo é um samba de raiz, é um samba enfim, é aquele samba que a gente gosta de ouvir, gosta de dançar, gosta, enfim, a gente chama de um samba de raiz, né? É a raiz do samba, é isso? Exatamente, É exatamente. isso que você gosta mais. Dá uma palhinha para nós, mesmo que seja aqui a capela. De vez em quando o pessoal traz aqui, vem com um conjunto. A gente teve um programa recentemente que vieram em 8 aqui e Uhum. fizemos o grande samba, mas eu queria de você conversar um pouco mais, era um pouco sobre essa sua trajetória, Uhum. então eu acho legal. Mas dá uma palhinha para nós aqui, uma Então, vou capela. fazer um pedacinho de uma música do meu primeiro disco que se chama Vem Sambar. Vamos lá. Diga que não sabe sambar, mas diga que quer aprender. O meu samba é popular, você pode até não saber, só que não consegue negar que é o que você sempre quis. Dizer que tem samba no pé, eu sei que te faria feliz. Muito, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Roberta Gomes. Roberta, me fala uma coisa, o samba, ele passou, principalmente esse samba, quando a gente fala, porque a gente fala samba é amplo, você pode falar samba rock, você pode falar de escolas de samba, você pode falar do pagode. Agora, os anos 80 foram muito marcados pelo aquele movimento que a gente chama do pagode, né? Uhum. Depois eu percebo que houve talvez assim, um aquecimento, um reaquecimento, o samba ele ficou um pouco mais parado. E eu vejo o surgimento desse samba de raiz que você vai encontrar aí, samba da laje, estou dando alguns exemplos, mas assim, algumas comunidades de samba na periferia. Mas hoje eu percebo que há um ressurgimento de todas essas vertentes, né? Você ainda tem esse samba de raiz ainda
muito forte, você tem o pagode agora voltando, e um bom exemplo é a novela das 8. Como é que você vê o panorama do samba atual? E como é que está para o samba? Bom, o samba para mim sempre foi uma das maiores representações da minha vida, das nossas questões, né, das nossas questões raciais, porque está diretamente ligado à nossa ancestralidade. E eu vejo todos esses estilos, esses movimentos funcionando muito bem. Só que o que eu mais me identifico é com o samba raiz mesmo. Lá, Dona Ivone Lara, Clementina, Jovelina e tal. E eu quero justamente resgatar, nesse ponto, a mulher no samba. E é por isso que o meu segundo disco é voltado para as questões da mulher no samba. Como a mulher é vista, porque tem poucas compositoras. Uma delas nos deixou há pouco tempo, que é a Dona Ivone Lara, que é uma das grandes compositoras, inclusive, que abriu as portas para a gente. E a gente tem algumas compositoras que ainda não mostraram a sua cara. Então, eu quero também mostrar essa cara da mulher compositora e trazer esse samba mais da raiz, mais lá do fundo, com mais batucada, menos a presença dessas influências que o pagode traz, sabe? Não desmerecendo, cada um com o seu movimento, mas eu quero trazer esse resgate mais lá do fundo, mais com a batucada, com uma presença da mulher, uma coisa mais feminina, de letras escritas para a mulher cantar, inclusive. Você estava falando aqui, eu lembrei que recentemente eu fui à pré-estreia do musical de Dona Ivone Lara, né? Uhum. E isso que você falou aqui aparece muito na história de vida dela, né? A resistência, a dificuldade também de ser uma mulher, é claro que naquele tempo muito mais dificuldade quando ela começou do que hoje, né? Hoje, graças ao empoderamento da mulher negra, eu acho que há um espaço menos difícil como tinha, mas que não deixa de ser difícil. Uhum. Mas eu acho que os preconceitos ainda continuam, né? Sim, e muito. Por isso que é tão importante ter mais mulheres compondo, escrevendo samba para mulheres cantarem. Porque a gente se viu com a necessidade de cantar, a gente que gosta de samba, a gente que, né, nós mulheres sambistas, se viu com a necessidade de interpretar a voz do homem. E o homem não fala tão bem da mulher quanto a mulher pode falar. Verdade. Então, eu preciso contextualizar isso. Tem outras compositoras também, e elas precisam ser vistas, elas precisam ser mostradas. Você diria, e aí não e nem fazendo uma análise de nenhum gênero musical, você diria que talvez o que precisa acontecer com o samba é o que aconteceu com o sertanejo, por exemplo? Porque o sertanejo até muito tempo, mulheres eram uma ou outra. Você tinha lá as irmãs Galvão, você tinha Inesita Barroso, você tinha poucas. Uhum. Mas nos últimos, 4 anos, explodiu o número de mulheres cantando sertanejo e foi mostrado que parece que hoje os homens até acho que são minoria, porque elas cantam aquilo que os homens cantavam no sertanejo, mas de uma forma diferenciada, que é o que chamam de sofrência, aí não sei. Sim. Você disse que, pelo que você está falando, o que eu consigo compreender, é que talvez o samba falte esse movimento onde as mulheres, é mais ou menos isso? Eu que estou viajando aqui? Não, exatamente isso. Porque é uma crescente falar da mulher e a mulher ter o seu lugar de fala resguardado, né? Porque o homem sempre falou da mulher no samba e em todos os outros estilos. O que a mulher fez no sertanejo, como você diz, foi se apropriar disso. E a gente precisa ter isso também no samba e em qualquer outro estilo, em qualquer outro campo artístico. E em qualquer outra profissão, né? Em qualquer espaço no mundo, a mulher precisa tomar o seu lugar de fala e falar por ela mesma. E não ter um homem escrevendo por ela, pessoas que não entendem exatamente as questões dela, como só ela pode dizer. Tá. Você está falando de uma coisa que eu sou uma pessoa que acho que aí é um pouco o jornalista aqui que baixa. Eu vejo você falar com muita firmeza de questões que são muitas vezes não são levantadas ou não com tanta propriedade. E aí eu vou cutucar aqui, vou um pouco mais fundo. Fica né? à vontade. O musical Dona Ivone Lara causou uma polêmica muito grande, né? Aliás, eu fui assistir também um pouco, não só porque o roteirista é uma pessoa que eu conheço, o Elísio Lopes, mas porque acompanhei também todo o histórico lá do que a gente chama de colorismo. Uhum.
No samba também há essa diferença, uma sambista da cor de pele escura e uma sambista de pele mais clara, como na sociedade em geral, ela tem mais chance, ela tem mais as portas abertas? Tem, tem. Isso não tenho problema nenhum em dizer, porque o caso não é o samba em si, é a mídia. A mídia promove e coloca o que é mais interessante para a mídia, para se criar um conteúdo, um movimento. E a mídia não está voltada para nós, negros. Então, uma mulher branca, sim, às vezes, muitas vezes, ao invés de colocar uma mulher negra num patamar onde ela deveria estar, por mérito, pelo seu trabalho, de ser reconhecida como deveria, a mídia pensa na promoção, na, na propaganda, em como é. E a gente sabe que a mídia não nos privilegia. Então, sim, Eu fiquei com até certeza. falando, voltando e aprofundando um pouco isso e mudando também um pouco o assunto. Eu, a semana passada, entrevistei aqui no Raça na TV uma maquiadora especializada em peles negras. E eu fiquei impressionado com algumas coisas que ela disse que eu não sabia. Ela falou assim, existem poucas, eu sei que hoje existe um maior número de maquiagem para pele negra. Mas ela falou assim, para pele negra, para pele preta, existe menos ainda. Ou seja, eu falei, mas não tem. Não, ela falou assim, não. Você tem um número um pouco maior, mas quando você fala de pele mais negra, você quase não tem maquiagem ainda nos dias de hoje, né? E aí eu volto, porque essa questão do colorismo é uma coisa muito séria, né? Porque você não está falando só do racismo relacionada a negros, mas você está falando do racismo relacionado mesmo entre os negros que têm a pele mais escura e você ter um pouco mais de problemas. É claro que o colorismo aqui é uma discussão muito grande e não vai aqui nem a raça e nem eu partidarizar, mas que o problema existe, existe. Certeza, com certeza. E aí, voltando rapidamente no tema, como eu disse, o problema não está no samba, no estilo em si, e muito menos no mérito das cantoras brancas. Tem muitas cantoras que cantam bem, que se apropriaram do samba. Tá, Beth Carvalho. A gente conhece outras cantoras que também conhecem, que pesquisam, que têm o seu mérito dentro do samba, que sabem o que estão fazendo. Mas que elas são privilegiadas frente a nós, isso é certeza. Uma cantora consciente sabe disso. Tá. E aí estamos falando, e é importante frisar isso, né? É claro que o racismo existe, é claro que os brancos são preteridos no Brasil e não somos nós que estamos dizendo, estamos falando isso porque pesquisas mostram isso, é só a gente pegar os dados do IBGE. Eu sempre falo isso porque houve um tempo que parecia que era um machismo nosso, né? Hoje não. Só você pegar o salário de um trabalhador negro, de um trabalhador branco, enfim, e comparar, isso são dados do IBGE. E o que nós estamos falando aqui é algo mais profundo, que eu dei uma pimentada, porque também, mesmo entre negros, a gente tem que frisar que negros que têm a pele mais clara têm também as suas vantagens, né? E houve toda aquela polêmica em termos de Dona Ivone Lara, a gente se posicionou, até porque Fabiana Cosa é uma pessoa fantástica, maravilhosa, grande cantora, Incrível. né? É uma pessoa também que luta contra o racismo, né? Mas houve uma reação dos artistas, de alguns artistas negros de pele clara, que falou, mas como é que pode representar? O que parece que agora volta ao contrário, porque no cinema nós vamos ter Marighella, que é feito pelo Seu Jorge, e alguns estão questionando porque o Marighella era um negro de pele clara, eu conheço a família dele lá de Salvador e tal. Mas isso, eu acho que fundamentalmente é porque o Brasil, você tem um racismo que não é um racismo só de origem, né? O fenótipo aqui, ele é muito importante e ele é determinante. Sim. Ele não determina muito quando você pega o salário, né? O salário de um trabalhador negro, independente da cor de pele, e de um branco, não há uma diferença muito grande, mas não há diferença nesse colorismo. Mas na oportunidade, sim, né? Se vai uma mulher negra de pele clara e uma mulher negra de pele escura procurar um trabalho, fatalmente a negra de pele clara
será a figura escolhida. que leve vantagem, né? Uhum. E o que me impressiona, infelizmente, são coisas do Brasil, é que às vezes a gente acha que só naquele espaço que nos é determinado, que é o futebol, que é as artes, que é a música, não existe isso. Mas também existe isso. Existe e não é pouco. Mas vamos voltar aqui para falar de coisas boas, né? Você está com um show, vocês estavam falando agora, vai se apresentar no Brahma. Me conta um pouquinho essa história. Sim. Na verdade, eu vou fazer uma participação com o Clube do Balanço, que são meus amigos queridíssimos. Eles gravaram já músicas minhas, inclusive tem uma música minha. Eles gravaram uma parceria minha que se chama Nó, no quarto disco do Clube do Balanço, o Menina da Janela, que é uma parceria minha com o Marco Matoli. E agora, nesse quinto disco, eles vão gravar uma música, eles gravaram uma música minha que chama Baralho Novo. Só minha, Tereza interpretando maravilhosamente, me deram essa honra. E eu vou fazer uma participação com eles, com a Tereza, no Bar Brahma, nessa quinta-feira, dia 3 de outubro. Legal. Me fale uma coisa, eu vejo que você compõe, Sim. tem muita coisa aí já na rua, na praça. Uhum. O que é mais complexo, cantar ou compor? Compor, com certeza, compor. Porque como eu digo, né? Tem muita gente que escreve e não é compositor. Eu sou compositora, porque eu componho por prática. Eu componho todos os dias, praticamente. Eu estou sempre escrevendo alguma ideia, ou às vezes já sai uma letra inteira. Tenho mais centenas de composições, algumas já gravadas, tal, por artistas parceiros, Clube do Balanço, Marco Matoli no samba do Marcos, no samba dele, Flávio Renegado, que é um rapper de BH, Diogo Nogueira. Ótimo, conheço meu amigo. Então, que legal. Então tem algumas músicas gravadas e eu estou sempre compondo. Cantar já se tornou uma prática comum, é o meu prazer, é o meu gosto, é a minha profissão. E o compor vem para falar, para sedimentar as minhas ideias com relação ao cantar. Então é muito mais, eu sinto muito mais difícil, assim, é muito mais complicado, porque você reunir ideias e casar com melodias e praticar sempre, assim. Para mim, o ofício da composição é muito mais complexo do que o de cantar. Dá mais uma fala pra gente aqui de uma música que você gosta, que você escreveu, mas que, aliás, agora eu vou fazer uma provocação, que tem assim uma coisa que você fala, essa aqui é bem a alma feminina. Isso aqui é... Perfeito, Vamos perfeito. lá. Tem uma música que eu fiz agora, que vai sair agora no meu segundo disco, inclusive produzido por Marco Matoli, vai sair pelo selo da YB Music, que se chama Mulheres no Samba. Legal. Vamos lá. Não é questão de gênero ou de cor, mulher no samba tem o seu valor. Como qualquer pagodeiro, sambista de nascimento, que chega com seu instrumento e com respeito pra tocar. Cantar, compor e inspirar toda uma geração. No terreiro, mulher não é só passista e inspiração. Chega junto e quer fazer a sua história. Todo mundo tem um samba na memória, daquelas que um dia mostraram todo o seu valor, que samba é riqueza, cultura e amor. E por aí vai. Nossa, que lindo isso! Quando é que sai esse disco? Provavelmente no começo do ano que vem. Estamos em fase de gravação. Que bom. E aí, olha aí, ela vai voltar aqui no programa, Espero porque tem coisas maravilhosas aí, pelo que eu vi. Muito obrigada. Você foi também vocalista no programa Melhor do Brasil. O que isso significou? Houve uma mudança de lá para cá? Isso foi marcante na tua carreira? Sim, eu já cantei com várias bandas de estilos diferentes. Eu comecei cantando com uma banda de afro-rap. A gente misturava batidas afro com rap cantado, falado mesmo. E tinha uma banda que participava desse nosso trabalho, que era Guerreiros de Zumbi. Conheço, Guerreiros de Zumbi, conheço. Zona Fernando Sul. Alabê. Conheço. Sim. E dali comecei a cantar reggae, fui para uma banda de black music. Canto black music ainda, hoje em dia, ainda faço algumas apresentações ainda com black music. Mas quando eu entrei
como vocalista da banda do Melhor do Brasil, do programa, era justamente para fazer um pouquinho de tudo. E isso me deu uma abertura de noção de como é a nossa... A riqueza que é a nossa música, né? Porque lá eram só músicas brasileiras, né? E a riqueza que tem a nossa música, a diversidade de coisas, assim, isso eu adaptei muito para a minha carreira e daí para frente mudou bastante coisa. O meu caminho ficou um pouco mais florido, vamos dizer assim. Que legal. E fala um pouco mais desse projeto, Mulheres no Samba, porque a gente falou pouco, você deu uma pincelada aqui, a concepção, eu acho que você disse muito aqui desse lado mesmo, de que as mulheres têm... Mas eu percebo que, assim, ele tem um formato. Sim, tem um formato bem específico. Inclusive, eu tenho feito shows com esse título, com esse tema, Mulheres no Samba, onde eu canto as mais conhecidas, né, as grandes divas do samba, Dona Ivone Lara, Jovelina, Alessi Brandão, Beth Carvalho, que são representantes específicas, Clara também, são representantes específicas do nosso samba, como a gente conhece o samba, na verdade. E como eu tenho feito muito em SESIs, são públicos diversos, então eu canto mais os clássicos para que as pessoas absorvam e saibam, tipo, aquela música eu conheço, e elas possam cantar junto com a gente. E eu apresento o samba para elas, olha, essa aqui é uma intérprete, tal, porque às vezes elas passam pelo samba e não se apropriam daquela intérprete, daquela situação. Por exemplo, elas sabem quem é Alcione, mas elas nunca ouviram falar de Alcione num show, né? Você falar de um clássico da Alcione, quem é Alcione no samba, como que ela ser apresentada como ela merece. Então eu tento levar nos shows, fazer os clássicos e explicar, falar com o público, interagir com o público, contando um pouco da história dessas cantoras. Eu acho isso importantíssimo. E além disso, mostrar músicas minhas também. Que legal. Você fala de uma coisa que eu acho, aliás, a gente não pontuou aqui, nós não especificamos essa pergunta que eu vou te fazer agora, porque você falou de algo que me fez lembrar algo que eu ouvi aqui entrevistando um sambista outro dia, e eu queria saber qual que é a sua opinião. Ele fala que um dos problemas do samba, e principalmente do samba de raiz, é que você o público e as pessoas se prende muito às composições antigas. E que não houve uma renovação, ou que não há, e você como compositor, aí é uma pergunta que eu te faço, né? Não há sambas novos. Ele falou assim, quando você lembra de um samba, por exemplo, você vai lembrar de um samba de 10 anos atrás, você vai lembrar de uma Beth Carvalho, você vai lembrar até de Clara Nunes, mas você não consegue ter uma lembrança ou se fixar num samba recente, né? Num samba de 2 anos, de alguém que tenha feito. Você acha que realmente tem aí uma lacuna entre composições de sambistas recentes? Tem, eu acho. Eu tento calcar as minhas composições nisso, inclusive. Trazer esse resgate dessa linguagem que se dizia antigamente, de como se fazia o samba antigamente, para essas minhas composições novas, de como a gente sentia o samba. Porque o que eu sinto nas composições, também não desmerecendo, como eu disse, né? Tem composições ótimas, novas, mas a gente está num outro momento, a música é muito efêmera hoje em dia, né? Uma música que você ouviu semana passada, talvez hoje já é sobreposta por outra música. Então a gente vive também novos momentos até para lançar música. Por exemplo, o meu disco, esse próximo disco que eu estou fazendo agora, estou gravando agora, a gente já pensou em lançar singles, porque não tem como lançar um disco inteiro. Hoje em dia não existe mais como lançar um disco inteiro. Então você tenta fazer o melhor dentro das suas composições e lançar aos poucos para que as pessoas gravem o máximo possível disso. Então eu acho que o problema não é só na composição, é na globalização, na efemeridade na rapidez, nas coisas descartáveis. Exatamente, eu digo que também. a gente está vivendo uma sociedade descartável. Toda hora a gente descarta coisas, né? Exatamente, exatamente. Mas o que é bom não é descartado, né? Isso é verdade. Isso é o mais importante. Acaba ficando. Olha, eu agradeço muito a Roberta Gomes, foi um prazer tê-la aqui. E assim que sair esse trabalho, ou até antes, tiver algo novo, o Raça na TV está aqui aberto, né? Porque essa nossa ideologia, esse é o nosso
trabalho que é divulgar coisas boas, coisas novas, tá bom? Fico muito feliz por ter esse espaço e volto com certeza, com o maior prazer. Tá. O Raça na TV está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e a semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Obrigado.